Olá, seja bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Sérgio Luiz Tonsig, docente dos cursos de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Desenvolvimento de Jogos e Engenharia da Computação. E em nome do Unisalesiano, eu agradeço a presença de todos que estão conosco nesse momento, que estão dedicando um tempo aqui para a gente. O primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe uma série de reflexões para a realidade da educação hoje e traz o que há de mais atual de tecnologias aplicadas ou com potencial de aplicação na área da educação. Nesse contexto, pessoal, nós vamos assistir a palestra Aplicações Práticas de Sistemas Embarcados, IoT, Plataformas Web e Robótica Educacional no Ensino de Engenharias, que será apresentado pelo professor Sandro Jucá, a quem agora eu passo a palavra para que possa se apresentar aí para a gente e realizar a palestra na sequência. Vamos lá, professor? Olá, Sérgio, professor Sérgio. Olá a todos os participantes desse evento tão relevante. Como o professor Sérgio falou, me chamo professor Sandro Jucá, do Instituto Federal do Ceará, né? E aqui a gente trabalha na área de ensino de ciências e engenharias. A gente desenvolve tecnologia para a educação, vinculando desenvolvimento de protótipos e projetos e produtos de robótica educacional, de IoT, de eletrônica, de sistemas embarcados, de, enfim, sistemas computacionais, né, baseados em sistemas embarcados Linux. E antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Unisalesiano, aos professores organizadores do evento, que, como falei anteriormente, é um evento muito interessante, que vai com certeza trazer muitas informações para os formandos e para os entusiastas dessas áreas em questão. Eu vou pedir a permissão para compartilhar a minha tela. Você está vendo, professor Sérgio, a minha tela? Sim, já estou vendo. Bom, então, me apresentando, né, a gente vai falar um pouco sobre produtos educacionais aplicados no ensino de ciências e engenharias e aplicações de sistemas embarcados, IoT, plataformas web e robótica educacional. A gente trabalha nessa área de produtos educacionais e esses temas em questão desde 2004, né? Em 2007, a gente lançou uma plataforma chamada São SB, que é sãosb.org, onde nessa plataforma a gente disponibiliza produtos educacionais. Inicialmente, esses produtos educacionais eles surgiram através dos microcontroladores PIC com interface USB. Depois a gente começou a diversificar e vou falar um pouco mais no decorrer da palestra. Bem, como falei, quem quiser mais informações sobre a minha formação, né, que fiz doutorado sanduíche na Universidade Paderborn, na Alemanha, com bolsa do Deutsche Akademische Austauschdienst. Eu também fiz estágio pós-doutoral na Universidade de Cádiz, na Espanha, com bolsa da Fundação Carolina. E também já tive o prazer de ministrar algumas palestras e minicursos, entre eles um minicurso no CITES 2019, na Universidade Salesiano de Guayaquil, no Equador, onde a gente levou aí sistemas embarcados Linux e aplicações reais e pesquisas, né, nas universidades em nível de mestrado e doutorado sobre esses temas em questão também. Então, quem quiser mais informações pode acessar o meu currículo Lattes, bem como o nosso site e o nosso blog, que já tem hoje mais de 180 mil visualizações. E aqui a gente conta curiosidades, projetos, produtos, artigos científicos, livros, capítulos de livros que a gente vem desenvolvendo durante esses anos, né, essas últimas 2 décadas.
sobre esses assuntos aqui em questão. Bem, o que vem a ser a internet das coisas? Eu vou dar alguns conceitos bem básicos assim para aqueles que ainda não entendem o que é isso, mas, como falei, me perdoam aqueles que são mais estrito sensu, mais específicos, mas minha intenção inicial é dar uma acomodação em relação a esses temas tão recorrentes hoje em dia, né? Internet das coisas é um ecossistema em que todas as coisas que são conectadas à internet, coisas que eu falo são smartphones, computadores, controles de acesso, automóveis, tudo aquilo que é conectado à internet é considerado internet das coisas. Então a gente tem hoje mais de 50 bilhões de dispositivos, desde um trinco de uma porta até um relógio, enfim, um refrigerador, um semáforo, sistemas de geração de energia. Então nós temos mais de 50 bilhões de unidades hoje conectadas à internet. E é um mercado cada vez mais presente na nossa realidade, né? Quando a gente vai no caixa eletrônico de banco, quando a gente, enfim, cada vez mais os nossos eletrodomésticos estão tendo contato, estão tendo interação de monitoramento pela internet e também de receber comandos, né, de atuação via internet. Como hoje a gente já tem geladeiras que podem ser configuradas através da internet e ela também faz parte desse mundo de internet das coisas. Bem, como falei, né, os sistemas IoT de internet das coisas podem ser aplicados para diversas aplicações, entre elas monitoramento de variáveis meteorológicas, sistemas de irrigação, automação residencial, que nós chamamos também de domótica, comercial, industrial, para robótica educacional nas escolas e universidades, monitoramento de saúde, né, inteligente, onde você pode ter, por exemplo, pulseiras, bonés, que você possa estar monitorando algum sinal, né, camisetas do corpo humano, transmitindo também via aí 4G para um determinado servidor que vai monitorar, enfim, algumas variáveis que se queira analisar. Sistemas automotivos inteligentes também. Lembro eu que em 2016 eu comprei um automóvel que eu estava dirigindo, meu celular estava descarregado, e o carro começou a tocar em viva voz, o som do celular, né? Começou a tocar, e eu olhei para o celular desligado, fiquei meio sem entender, e resolvi atender no dispositivo computacional do automóvel, e aí o representante comercial falou, o seu plano de rastreamento está vencendo, você quer renovar? E eu nem sabia que eu tinha esse plano. E aí eu fiquei assustado, porque aqui, o celular tocando em viva voz, o carro, né, tocando um sinal de celular em viva voz e me chamando e interagindo comigo, aquilo, sabendo que eu estava sendo rastreado, assim, eu não me lembrava que eu estava sendo rastreado, e de forma que depois que eu desliguei eu fiquei bem assustado e refletindo sobre esse assunto, onde cada vez mais a gente está conectado, está interligado, sendo monitorado, enfim, sendo acessível através de dispositivos com conexão à internet. Que no caso, aquele dispositivo, né, que a gente interage, tem o som do automóvel, configurações, etc. Aquele dispositivo, ele tem um chip lá, 4G, que a operadora, que o fabricante do automóvel fica com um contato aí constante com os clientes que adquiriram aquele automóvel. Então, como falei, é um caminho hoje sem volta, onde as turmas aí que trabalham, os cursos que estudam e pesquisam informática, computação, engenharia e etc., eles cada vez mais vão estar envolvidos com esse tema. Bem, algumas características importantes, né, que são relevantes durante
o estudo e a pesquisa e aplicação de internet das coisas, algumas características é saber a velocidade, né, a quantidade de dados que podem ser transferidos por segundo, a latência, né, a quantidade de tempo que a informação chega até um determinado servidor, do objeto até o servidor e vice-versa, o consumo de energia do objeto conectado à internet e a segurança dos dados, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, existe um revendedor de gás de cozinha em que não é encanado, aqueles vendidos em botijões, que ele resolveu inovar e ele começou a distribuir gratuitamente na cidade onde eu moro, dispositivos que dentro dele tinham um microcontrolador Node MCU, ESP8266, né, a base do Node MCU, internamente em um ímã de geladeira, em que quando você solicita esse dispositivo gratuito, vem um instalador que simplesmente conecta o Wi-Fi da sua casa a esse ímã de geladeira que tem um ESP8266 agregado, um microcontrolador com antena Wi-Fi. Quando você quer solicitar um novo botijão de gás, né, você clica no botão e ele manda uma informação por e-mail e por WhatsApp, enfim, ele se comunica com a empresa, verifica se a empresa realmente recebeu a mensagem, sinaliza e aí imediatamente vem alguém da empresa entregar o produto. E esse sistema ele foi feito em baixíssimo custo, usando um microcontrolador da Espressif, né? Por isso o nome ESP, da Espressif, que é um fabricante chinês, em baixíssimo custo, e distribuiu isso gratuitamente, inovando na cidade. Isso funciona por muitos anos, né? Já vem funcionando. E aí, para que isso seja possível, como é um ímã de geladeira, existem duas pilhas lá, né? De 1,5 volts, pequenas, e esse sistema ele tem que sempre estar dormindo, né? Enquanto ele não for pressionado, ele deve estar em modo sleep, porque quando ele está dormindo, ele economiza energia, né? O consumo, ele deixa de disponibilizar corrente nos pinos e, consequentemente, ele economiza. E aí, quando o usuário lá quer solicitar um botijão de gás, que ele aperta, aí que ele vai e acorda, liga a antena Wi-Fi do próprio dispositivo, que consome mais do que o próprio processador, transfere a informação e depois verifica se foi realmente conectado, se houve a transferência de dados, e desliga novamente, e dorme novamente, para que essas duas pilhas possam perdurar por muito tempo, né? E esse modo sleep de programação desse microcontrolador, ele é fundamental para que esse projeto / produto seja eficaz, né? E possa ter sucesso. Porque se ele consumir muito, logo esses dispositivos vão descarregar rapidamente e não vai ser um produto viável. Então, pensar em consumo de energia para dispositivos IoT que não tem conexão diretamente com a rede elétrica é algo primordial para esse determinado tipo de produto, como um ímã de geladeira. Segurança de dados também é fundamental, né? Por exemplo, você pode programar dispositivos como esse usando o HTTPS. Já existem bibliotecas HTTPS, né? Security HTTP, que faz com que você tenha segurança ponto a ponto, para que ninguém possa entrar no meio da comunicação, por exemplo, se for uma comunicação HTTP, enfim, ninguém possa entrar no meio da comunicação e enviar um comando para abrir uma porta ou fechar. Então é importante que dispositivos IoT tenham segurança, né, de comunicação ponto a ponto. E a gente sempre fala que, além disso, né, a gente fala em sala de aula, enfim, a gente sempre, nos laboratórios, sempre diz que dispositivos IoT são eficazes quando o T não depende do I, né? Quando a coisa não depende da internet para funcionar. Além disso tudo, é importante também considerar o caso que a internet ela falta e falha
Muitas vezes, né, durante um mês, isso acontece não somente no Brasil, né? Eu já tive, como falei, já pesquisei na Alemanha, já morei na Alemanha, já morei na Espanha, e lá a internet também cai de vez em quando, por exemplo. Então é necessário que o seu dispositivo IoT ele seja programado sempre com uma memória persistente, um buffer de memória persistente, que auxilie quando a internet cair. Então é importante que você tenha, por exemplo, essa consulta, se você estiver consultando um banco de dados na nuvem, essa consulta você possa ter um buffer persistente da nuvem de forma local, para que quando você não conseguir acessar, você poder consultar esses dados que foram baixados da nuvem anteriormente à queda de conexão. Então, tem que se adotar princípios, né, como esse que eu acabei de falar, que a coisa não pode depender da internet para funcionar, para que os sistemas IoT que vocês venham a desenvolver sejam dispositivos eficazes. A IoT está dentro de uma geração, né, que a gente chama também uma macrogeração chamada Indústria 4.0, assim como a inteligência artificial, cloud computing, a robótica educacional, a robótica industrial, machine learning, aprendizagem de máquinas, está nessa quarta revolução industrial, onde a primeira revolução industrial, né, há muito tempo atrás, ela foi marcada pela mecanização das indústrias, né, onde o movimento, né, das máquinas eram mecânicos e baseados também em vapor, né, máquinas a vapor. Depois disso veio o advento, a inserção do motor elétrico e da eletricidade dentro da indústria. Então a força eletromotriz passou a vir da força elétrica, né? Então você teve aí a eletricidade com o advento dos motores elétricos adentrando a indústria, transformando os processos, dando mais agilidade na produção de máquinas e equipamentos e produtos, enfim. E aí depois disso houve a necessidade, né, de você controlar esses processos, né, que estavam em crescente produção, e aí se inseriu computadores e automação na indústria, né, através de CLPs, que são controladores lógico-programáveis, cartões eletrônicos, né, que eram feitos de portas lógicas. Eu já cheguei a ver indústrias muito antigas que os controles de entradas e saídas, por exemplo, uma máquina que tem sensores e tem um atuador de corte, por exemplo. O sensor é a entrada e esse atuador de corte é a saída. Então, você, através de portas lógicas, você faz uma análise combinacional e através dos sinais de entrada, né, zeros e uns de entrada, você realiza o chaveamento da saída somente de malha aberta, né, somente com portas lógicas. E depois disso, a gente passou a conviver hoje com um fenômeno da indústria 4.0, que foi bem conceituado, né? Não vou dizer que nasceu na Alemanha, mas teve um movimento inicial maior na Alemanha, em que você tem agora não somente a eletrônica, a automação, através de CLPs e a computação, como você tem também a inserção da conexão dos protocolos industriais com a internet, através do protocolo TCP/IP. Então, eles usam, os sensores hoje industriais, muitos deles já usam conexão TCP/IP, né? Além dos protocolos Modbus, Profibus, que são os protocolos industriais, já tem conexão com protocolos de internet. A gente vê que os dispositivos industriais eles já são controlados e monitorados pela internet, e aí você também tem a inserção da inteligência artificial, né, dentro do processo industrial. Por exemplo, para acelerar uma determinada esteira, você tem uma máquina sendo controlada por um computador que aplica inteligência artificial baseado nos dados de rendimento da máquina. E aí você tem computação em nuvem, onde esses dados também podem ser transferidos para a nuvem, processados
na nuvem, e, enfim, a robótica, o aprendizagem de máquina, a máquina vai mudando as suas características baseado no que está acontecendo na linha de produção, né? Então, todas essas novas tecnologias que vivemos hoje, na área da computação, elas estão hoje pertencendo também ao âmbito industrial, onde nós temos hoje máquinas e equipamentos que utilizam dessas tecnologias da área da computação, né? Dentro do salão de fábrica. Então, esse movimento hoje é chamado de indústria 4.0, tá? Entre outras características. E o IoT também está presente nessas características da indústria 4.0. Bem, e o que é um sistema? Falei de IoT um pouco, conceituei. Vamos agora falar o que é um sistema embarcado, né? Então, o nome embarcado vem de barco, né? É quando você tem um processador ou um microcontrolador dentro de um produto ou projeto, esse produto é considerado um sistema embarcado, porque ele está embarcando, está sendo a base de um processador que vai estar dentro dele controlando, monitorando ou processando alguma informação. Então, todos os produtos e projetos que têm um processador interno fazendo controle, monitoramento, enfim, ou processamento de dados, esse produto é considerado um sistema embarcado, né, que vem de barco. Então, a gente pode considerar aí os smartphones, smart TVs, enfim, os projetos feitos com microcontroladores, Arduino, PIC, enfim, Raspberry Pi, todos esses projetos, né, os brinquedos considerados como sistema embarcado, tá? Então, é só um conceito básico que a gente gosta de fazer para a gente saber o que é de embarcado vem de barco, né? O processador está dentro de um produto, como se esse produto fosse um barco, e ele está embarcado para realizar algum processamento, seja controle, monitoramento e etc. Alguns microcontroladores muito utilizados em sistemas embarcados são o PIC, né? O Arduino, aí muito conhecido da comunidade. Aí veio a Espressif, um fabricante chinês, e disponibilizou no mercado mundial alguns microcontroladores de 32 bits que já vem com antena Wi-Fi integrado, né? Que é o ESP8266 e o ESP32, que é a Espressif, e ela deu um boom também de projetos e produtos de sistemas embarcados IoT, né, no mundo. Entre eles, esse exemplo que eu citei do ímã de geladeira, um revendedor de gás de cozinha. E também vários sistemas embarcados Linux, como o Raspberry Pi, que são sistemas embarcados computacionais, onde você coloca o sistema operacional, geralmente baseado no kernel Linux, geralmente utilizado o Debian, né? E antigamente era chamado de Raspbian, hoje é Raspberry Pi OS. E aí você tem um processamento aí computacional dentro de uma placa do tamanho do cartão de crédito, se for as versões 1, 2, 3 e 4, ou bem menor, né, se for uma versão do Raspberry Pi Zero, por exemplo, ou Zero W. Tá? Então, esses microcontroladores, microprocessadores, se bem que o Raspberry Pi também é RISC, né, ele é feito com ARM, né, então ele é RISC, mas ele é um sistema computacional. Esses microcontroladores / microprocessadores apresentados, esses 4 são muito utilizados e a gente já fez alguns projetos, produtos, enfim, pesquisas relacionadas com esses microcontroladores. Bem, como falei para vocês lá no início, a gente tem um grupo chamado São SB, que é um grupo de desenvolvimento de produtos educacionais em várias áreas do conhecimento. E a gente tem como plataformas web, de sites de memórias e histórias de instituições, ensino de literatura através de interativo, através de uma plataforma. Enfim, a gente desenvolve produtos educacionais de várias áreas do conhecimento.
Mas ela iniciou, esse nome do grupo iniciou através de um primeiro produto educacional chamado São USB, que a gente usou e usa a porta USB nativa de um microcontrolador de 8 bits, que é o PIC 18F 4550 ou 18F 2550, e a gente fez uns protocolos de gravação Mac, Windows e Linux, para que a gente pudesse desenvolver rapidamente a gravação do microcontrolador, assim como é feito no Arduino, mas o Arduino convencional ele não tem porta USB, ele usa um chip de conversão USB serial para realizar a gravação e a comunicação via USB com o computador. Já o PIC ele já traz essa porta nativa desde 2007. Em 2007 nós lançamos esse produto educacional que veio a facilitar em muito o desenvolvimento de projetos, alguns deles que eu vou mostrar aqui, entre vários outros, Brasil afora, inclusive fora do Brasil, na África, teve alguns pesquisadores que desenvolveram projetos utilizando essa placa de desenvolvimento, enfim. A gente também pode montar o kernel dessa placa, né, simplesmente com um protoboard, né, e uma plaquinha de conexão USB, onde nós temos toda a porta USB, ela convencionalmente ela tem 4 pinos, né? Isso é uma convenção padrão mundial, e é o mais e o menos, que é o menos é o terra, o mais é os 5 volts, né? E o D mais e o D menos são os pinos de dados que trafegam, de informações que trafegam pela porta USB. Então ela tem 2 pinos de força, né? 2 pinos e 2 pinos de dados, né? Então esse padrão de 4 pinos é utilizado em todos os cabos USB, inclusive aqueles que conectam no smartphone para transferir dados, etc. E a gente conecta o cabo USB no microcontrolador de forma direta aqui, ó, e já consegue gravar, alimentar e começar os primeiros projetos no próprio protoboard. Depois a gente transfere isso para uma placa de circuito impresso, PCB, para desenvolver projetos, protótipos e produtos mais aplicados, né? Com esse princípio, a gente participou de vários eventos de competição de robótica educacional, e a gente foi, os alunos, né, que utilizaram esse princípio, usando o microcontrolador PIC, foram campeões de robótica educacional, por desvio de obstáculo em 2007, 2008, 2009, né? A gente deu algumas entrevistas em jornais e TVs aqui do estado do Ceará sobre esses projetos desenvolvidos pelos alunos de graduação e também de curso técnico. A gente também foi, como falei, campeões de robótica com alunos também de curso técnico de automação industrial, né? Em 2009, né? A gente começou a desenvolver esse projeto nas escolas e começou a levar e começou a fazer shields, né, plaquinhas de aplicação, por exemplo, de som, de detector de infravermelho, de presença, e de teclado. A gente começou a fazer plaquinhas para interagir com cabos de rede também e levar robótica educacional, acionamento de motores para as escolas públicas do estado do Ceará. E a gente teve vários grupos de alunos que foram em escolas ministrar minicursos sobre a construção dessa plaquinha de eletrônica para motivar o aprendizado de eletrônica, como também de programação, né? Porque essa plaquinha é programada em linguagem C, que é muito similar à linguagem Wiring do Arduino, né? Que tem a função setup loop, muito similar. Inclusive a função Wiring vem do C, C++, né? E a gente também usando interdisciplinaridade na aplicação também de alguns conceitos de física, né? Quando eu uso sensor infravermelho, quando eu uso a variação de som, também eu uso um buzzer para eu emitir uma frequência e dar uma nota musical, né? Lá, enfim, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e ensinando acústica, enfim, a gente
fazendo essa interdisciplinaridade de física, de matemática também, para que a gente, na época, para que a gente pudesse motivar os alunos de ensino fundamental e médio, utilizando essas plaquinhas aí de eletrônica, né? Aí até que a gente também foi participar da Febrace na USP, em São Paulo, né? E a gente foi campeão da categoria engenharia, desenvolvendo um robô inseto com material reciclável, com antenas de TV. E na época isso a gente fez muito relatório, o acionamento desses motores era utilizando relés, né, em ponte H, para dar um movimento bidirecional, né, nos dois sentidos de cada motor, para que a aranha, esse robô inseto, pudesse se movimentar. E através de uma parceria com a escola municipal aqui, chamada Liceu, a gente conseguiu fazer um projeto em cooperação, e esse projeto os alunos foram para a USP em São Paulo e foram campeões da categoria engenharia, que nos deu uma motivação muito grande de continuar apostando na robótica educacional. Depois essa escola passou a ter um laboratório de robótica educacional com materiais recicláveis, e todo esse princípio que a gente pensou bem antes começou a se fazer, começou a se mostrar real aqui no nosso estado. Entre outras iniciativas de outros professores, outros grupos de pesquisa também. A gente também participou de outras feiras de desvio de labirinto e foram campeões, participamos de projetos de inovação e foi o 3º lugar, os alunos. A gente também participou de uma universidade aqui do estado do Ceará, universidade particular, e os alunos que utilizaram essa filosofia esse braço robótico é feito de papelão, né? E aqui acionado com a placa São USB de microcontroladores PIC, né? Desse produto educacional, também foi campeão dessa feira. No ano passado, os nossos alunos aqui do Ceará foram campeões lá do 1º lugar na iniciação científica do Instituto Federal de Alagoas, né? Fazendo um jogo, né? Usando o microcontrolador PIC também. E aí tinha esse jogo tem toda uma filosofia, todo um princípio baseado num jogo comercial, mas que também teve outras características, e foi o 1º lugar no encontro de Alagoas. A gente também usou o microcontrolador PIC, né, dentro desse modelo aqui, em uma pesquisa na Universidade de Paderborn, na Alemanha. Só lembrando que antes de eu iniciar o ciclo universitário, eu fiz o curso de alemão na Universidade Federal do Ceará quando eu tinha 17 anos até 21. Quando eu completei 21 anos, eu fui para a Universidade de Colônia tentar estudar. E lá na Universidade de Colônia eu fiz um estágio pré-universitário. Eles chamam de nivelamento universitário, que é de 1 ano, é chamado Studienkolleg. E eu tinha feito 4 anos de alemão, lá eu fiz mais 1 ano e meio, e até eu entrar na universidade. Quando eu entrei, eu voltei para o Brasil. Não cheguei a terminar o curso de engenharia de máquinas. Mas logo, muito tempo depois, eu voltei com bolsa participei de um edital de seleção chamado edital de seleção de doutorado sanduíche na Alemanha, que é disponibilizado todo ano pela CAPES, CNPq, DAAD. E eu estava fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará, em 2009, 2010. Em 2011 eu fui para a Alemanha, e lá eu desenvolvi, entre os projetos desenvolvidos, nós desenvolvemos um com controle PI, né, proporcional integral, de temperatura, para testar microgeradores termoelétricos. São pastilhas que você, quando injeta calor, né,
você não injeta, você dispõe de uma diferença de calor, de tempo de calor de um lado e de outro, um lado quente e um lado frio, ele gera uma corrente elétrica. Então, é o inverso do Peltier, que é utilizado hoje em sistemas de gelar água, né? Que você injeta corrente elétrica, ele aquece um lado e resfria o outro. E aí, esses microgeradores termoelétricos, eles são muito utilizados hoje em carros, né? Principalmente os modelos mais caros, como da Mercedes-Benz, em que você tem os tags ligados no escapamento, que é muito quente, e através da diferença de temperatura entre o escapamento do automóvel e a temperatura ambiente, você tem geração de corrente que é injetado na bateria. Então, é um princípio aí muito utilizado. E esse laboratório produzia essas pastilhas, né, de microgeração termoelétrica, e a gente fez um sistema de controle para controlar a quantidade de calor que ia ser conectado nesse microgerador termoelétrico que tinha sido recentemente produzido e verificar, através de um multímetro, de um voltímetro, a tensão que ele gerava a partir dessa diferença de temperatura. E esse equipamento de controle a gente desenvolveu utilizando um microcontrolador PIC USB. E a gente conseguiu inserir, né, dentro desse processo equações matemáticas de controle PI, né, proporcional integral. E a gente também conseguiu inserir nesse processo uma equação para diminuir o erro de 10% devido à natureza da corrente alternada, já que a gente trabalhava com ângulo de disparo, a gente conseguiu inserir uma equação que nos deu um erro menor que 0,2%. Passou de 10% para menos de 0,2%. E a gente utilizou esse projeto lá na Universidade de Paderborn. Como falei, utilizando o microcontrolador PIC, e a gente conseguiu programar algumas equações aí dentro desse microcontrolador de baixo custo. Tá? A gente também participou da Mostra Nacional de Robótica, onde teve o prêmio de mérito social, né? Construindo robôs de baixo custo com material reciclável. A gente também participou do Congresso da InfoBrasil, né? Construindo um aplicativo e um sistema embarcado com microcontrolador PIC e também Arduino, que através desse aplicativo você conseguia controlar as cores real e virtual, e através da composição RGB, né? Vermelho, verde, red, blue, RG, green, vermelho, verde e azul. E aí quando você compõe essas três cores, você consegue fazer outras, né? Como lilás, como branco, né? Enfim. E aí a gente mostrava que a composição virtual era igual à composição real, utilizando LEDs RGB e essa variação da componente RGB de um aplicativo. A gente foi em terceiro lugar no InfoBrasil também, entre vários outros projetos e produtos de alunos de ensino médio fundamental e também nível universitário que utilizaram esse produto educacional em questão. Aí isso é aplicado até hoje em outros institutos federais, aqui por exemplo, no Instituto Federal de Alagoas, onde eles desenvolvem robôs móveis, né? E dentro desse contexto que a gente vai desenvolvendo produtos educacionais usando o Arduino, usando o PIC, usando o Node MCU, ESP8266, ESP32, a gente também começou a utilizar sistemas computacionais, né, de baixo custo, tamanho reduzido, que são sistemas embarcados Linux, que hoje eles estão dentro de, como falei, dentro de automóveis, dentro de eletrodomésticos, enfim. Porque ele já tem um poder bem maior, né? Aí você utiliza a programação como se fosse programar um computador em várias linguagens que são conhecidas aí no mercado, nas universidades, entre elas
C, C++, Python, PHP, enfim, JavaScript. Você pode programar esse sistema computacional na sua linguagem de programação preferida. E aí nós temos vários modelos que usam essa filosofia de, geralmente, um processador ARM, né, com um cartão SD, aqueles de celular mesmo, aqueles SD cards, que você coloca o sistema operacional, grava dentro dele, geralmente é um sistema operacional Linux, e geralmente é o Debian, que é um sistema operacional bem estável, e aí você vai desenvolvendo aplicações, e elas, como o sistema computacional, ele naturalmente ele é concorrente, você não precisa utilizar um RTOS, um sistema operacional de tempo real, porque você já tem, você já pode desenvolver aplicações concorrentes e aplicar um sistema supervisor para caso ele pare e você reinicie. Então você pode, para um determinado produto, desenvolver uma aplicação para ele em Python, a outra em C, a outra em Shell Script, a outra em JavaScript. Então você pode, para a mesma aplicação, usar várias linguagens. Por exemplo, a gente fez um projeto de controle de uma máquina. E aí, quando acontecia um determinado fenômeno, esse projeto foi feito em C. Mas quando acontecia algum determinado fenômeno, a gente mandava um e-mail. E para mandar e-mail, tem uma biblioteca em Python muito simples. Né? Então, a gente, dentro do código C, a gente fazia uma função system e chamava aquele código Python. E lá no Python, ele tinha a configuração do e-mail e enviava o e-mail. Então, a gente utilizava C e Python para uma determinada aplicação. Então, você pode aí utilizar várias aplicações concorrentes, ou seja, em paralelo, entre aspas, para um determinado projeto ou produto. Aí nós temos placas como o Raspberry Pi, nós temos o Banana Pi, nós temos o Onion, o Orange Pi, né, que usa esse princípio de sistema embarcado Linux, com um processador geralmente ARM e um SD card com memória, né, que vai ser o dispositivo onde você vai ter os dados armazenados de forma persistente, e também o sistema operacional. E a grande família de modelos aí da Raspberry Pi, que nós temos hoje mais de, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, falou mais de 10 milhões de unidades vendidas. Então, hoje está bem mais que isso. Então, você tem desde o modelo 4 hoje, né, até o Raspberry Pi Zero W, que é bastante potente, a gente já fez algumas aplicações com ele, e funcionou por muito tempo, até em ambiente hostil, né? Ambiente que tem vapor d'água, somente com telhado, mas levando vento, e mesmo assim, até o SD card conectado nele, a gente viu que durante muitos anos, até hoje, não oxidou o contato do sistema de armazenamento com a plaquinha. Então é impressionante a robustez, né, dessa placa para aplicações reais. Inclusive a NASA usa um projeto, né, que eu vou mostrar mais adiante, com essa placa Raspberry Pi. Enfim, nós conectamos também, como uma das grandes desvantagens dessa placa Raspberry Pi é que ela não tem até hoje um conversor analógico digital. Como nós temos um mundo analógico, né, corrente, tensão, temperatura, radiação solar, são variáveis, as variáveis naturais e elétricas são analógicas, a gente precisa de um conversor analógico digital para interpretar essa variável analógica, transformar isso em bits, em dados digitais, para que possam ser processados. E o Raspberry Pi não tem um conversor analógico digital. Então, o que é feito normalmente? É utilizado ou um microcontrolador, como um Arduino, com a placa, né, no caso, o controlador Atmega, mas, enfim. Ou você usa um Arduino, ou um PIC, ou usa um conversor AD mesmo, convencional, de 14 bits de resolução, 16 bits, e conecta o Raspberry Pi para você ler essas variáveis analógicas e processar. Aí, no caso aqui, foi um exemplo que nós fizemos usando a placa São USB, que tem 10 portas analógicas, né?
Usamos também o Raspberry Pi Zero W, que eu falei agora há pouco, tem características bem interessantes, né? Também tem 40 pinos entre eles de alimentação, enfim, pinos de I/O, né, entrada e saída, e também várias outras portas de protocolo, por exemplo, tem SPI, I2C, porta serial TXRX, enfim. E embora seja hoje razoavelmente de baixo custo, é um processador e é um sistema bastante potente para aplicações embarcadas. Através disso, nós lançamos um livro gratuito, que eu convido vocês a baixar, né? Esse livro ele foi no portal embarcados.com.br, ele foi o link mais acessado no mês de janeiro de 2019, se eu não me engano, porque é um livro gratuito e vocês podem aí baixar e dar uma conferida aí nesse projeto, tá? A gente utilizando Raspberry Pi, nós fizemos uma urna eletrônica e fizemos um ensaio de a ligação de IoT com a urna eletrônica, né? E aí a gente fez uma cooperação com uma escola que desenvolveu cédulas de votação para os alunos e fez todo um princípio. A gente conectou uma caixa de som ao Raspberry Pi para emitir o som da urna. E aí eles tinham uma eleição fictícia para prefeito da manhã, prefeito da tarde, e a gente conseguiu fazer um ambiente web, usar o Firebase também, e colocar em gráfico de pizza a foto dos candidatos e a votação. E à medida que os alunos iam votando, dava a sinetazinha lá, blim, 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 e contabilizava o voto em tempo real online. Então os pais dos alunos tiveram acesso a essa eleição, né, virtual, e também localmente, e foi uma experiência bem interessante, que foi registrado por um jornal aqui do estado, que a gente também aplicou em sistemas de comunicação interna do IFCE, onde a gente ligou a porta HDMI a monitores, TVs e monitores espalhadas pelo campus, em que ao invés de usar flanerógrafo para emitir avisos, como vacinação, doação de sangue, etc., o campus apostou nessa ideia, né, que foi desenvolvida no laboratório Laese, o qual eu fui coordenador, né, e hoje sou colaborador, e a gente criou um ambiente, né, web, onde os servidores de comunicação social, a gente treinou para que eles pudessem fazer o aviso, enviar esse aviso para o servidor. O Raspberry Pi, o servidor mandava avisava, o Raspberry Pi carregava o buffer, carregava essa mensagem no buffer e deixava um buffer circular de 20 segundos para cada aviso. E esse sistema funciona até hoje. Teve a época de pandemia parada, mas embora alguns Raspberry Pi estejam ao ar livre, né, mesmo com um teto, tem ambientes que são o ar circulante com vapor d'água, mesmo assim eles sobrevivem por muitos, já tem desde 2017 que tá funcionando, e esse projeto de sistema embarcado Linux foi desenvolvido com Raspberry Pi e monitores e televisores também. E aqui algumas características, a gente fez uma interface web para configuração, a gente publicou esse trabalho em algumas revistas, né? E aqui tem um DOI aqui, se vocês quiserem mais detalhes, tem artigos científicos sobre esse trabalho. E aí o Raspberry Pi também é aplicado num projeto chamado AstroPi pela NASA, né? Para incentivar o desenvolvimento de projetos com para aplicações espaciais em escolas, enfim, instituições de ensino. E para que a NASA permita Raspberry Pi, que o Raspberry Pi vá para o espaço, ele passou por um processo de controle de qualidade. Então é uma placa aí que eu testei e realmente tem robustez. Não sou representante comercial, mas a gente tem que valorizar aquilo que realmente funciona.
A gente também publicou capítulos de livros, né, internacionais, utilizando sistemas embarcados e Raspberry Pi, aplicações em geração de energia através de painéis solares fotovoltaicos. A gente publicou também numa revista chamada, com projetos com Raspberry Pi, né, para aplicações IoT, e também desenvolvendo uma espécie de plataforma de serviço, né, Platform as Service, PaaS, o pessoal da computação vai entender, utilizando o Raspberry Pi para geração de energia. E a gente publicou numa revista que é Equalizar 1 Engenharias 4. Vocês podem conferir através desse DOI. Esse artigo que foi bem interessante. E esse outro artigo também aqui foi produzido utilizando esse sistema embarcado Linux, para essa revista Equalizar 1 Engenharias 4, né, e um trabalho de doutorado. Então, a gente teve duas co-orientandas de doutorado acadêmico em engenharia elétrica que utilizaram essa plataforma de desenvolvimento para desenvolver projetos utilizando eletrônica e programação. Também para reconhecimento de imagem, né? A gente fez um projeto onde cada contorno aqui identificava um número, né? E aí são 5 contornos, é o valor 5, então é o comando 5. A gente fez reconhecimento de imagem, aplicou para identificar e controlar através do comando indicado pela mão, né? Então foi um projeto também publicado em revista. A gente participou também de um evento do mestrado acadêmico em Energias Renováveis, do qual também sou professor colaborador, em que você controlava o chaveamento de um conversor, né, DC-DC, para aumentar a tensão, por exemplo, de 24 volts do painel fotovoltaico para 220 DC, ou seja, corrente contínua, e esse chaveamento controlado por um Raspberry Pi e posteriormente controlado pelo um ESP32. E esse aluno, quando apresentou, ele foi o primeiro lugar no evento, utilizando essa plataforma de desenvolvimento lá no laboratório LAES também. E aí, outras aplicações com outros microcontroladores, né? Como falei, o ESP32 e o ESP8266, já que nós já falamos do PIC, do Arduino, do Raspberry Pi, e agora desses microcontroladores da fabricante Espressif da China, em que tem um bom custo-benefício. Existem vários modelos, várias plataformas onde eles são inseridos, para que a gente tenha acesso aos pinos de entrada e saída. A gente fez um controle de acesso do laboratório utilizando esse microcontrolador e através da carteira de estudante, e esse projeto funciona até hoje. Foi feito em 2017 também e funciona até hoje no laboratório. Uma ex-orientanda de doutorado também ganhou a bolsa do Deutsche Akademische Austauschdienst e foi para a Universidade Tecnológica de Colônia, a Technische Hochschule Köln, e lá ela implementou o monitoramento usando o ESP32 de temperatura e corrente, tensão dos módulos fotovoltaicos da universidade. E aí esse projeto aí rendeu alguns artigos também, e a gente, por muito tempo, ficou monitorando 3 plantas, uma na Universidade de Colônia, uma em Fortaleza, outra em Maracanaú, e a gente já começou a conversar com outros locais para instalar esses sistemas e ter uma rede de vários pontos de monitoramento usando esse microcontrolador de baixo custo. Então aqui é no laboratório da Universidade Federal do Ceará, que a gente tem parceria, que foi equipado com a chamada Universal CNPq, né? Através de um projeto aprovado, e a gente comprou uma planta para a Universidade Federal do Ceará e também para o IFCE. A gente instalou vários sensores, né? Anemômetro, sensor de velocidade de vento, sensores PTC para medir a temperatura do centro e da borda
painel, porque se tiver muita diferença de temperatura, há uma queda no rendimento de geração elétrica, né, do painel fotovoltaico. Então a gente fez um projeto aí com alguns sensores e sendo calibrado com dispositivos também comerciais. Aqui é a planta instalada recentemente no IFCE. Alguns gráficos que a gente obteve dessas instalações realizadas. Aqui é o laboratório que eu falei que desenvolvia microgeradores termoelétricos na Alemanha, né? Aqui é um laboratório em Berlim que faz ensaios de qualidade de painéis fotovoltaicos, certifica, né, um laboratório de certificação de painéis solares, onde a gente conheceu um professor que era um dos donos da empresa, e a gente foi verificar os tipos de teste de qualidade dos painéis fotovoltaicos que é nesse laboratório lá em Berlim, na Alemanha, que é um dos poucos no mundo que faz essa verificação. Aqui já é no pós-doutorado na Espanha, né? Aqui é nas Ilhas Canárias, em Tenerife, e aqui é em Algeciras, no sul, extremo sul da Espanha, fronteira já fronteira com Gibraltar, e algumas pesquisas nós desenvolvemos também utilizando sistemas embarcados. Bem, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Unisalesiano, onde eu tive o prazer, como falei anteriormente, de já conhecer uma universidade salesiana em Guayaquil, no Equador, né, e agora, novamente, fazendo parte desse Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, né, espero que seja, para mim, muito gratificante estar em contato com as universidades salesianas, né. Gostaria de agradecer ao Instituto Federal do Ceará, a Academia Cearense de Matemática, ACM, do qual eu faço parte como membro fundador também, ao Laboratório de Energias Alternativas da Universidade Federal do Ceará, ao LAESE, laboratório, ao Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis, ao mestrado profissional Prof-EPT, em Educação Profissional e Tecnológica, do qual também sou professor permanente, a Fundação Carolina, pela bolsa de estágio pós-doutoral, ao Deutsche Akademische Austauschdienst, que até hoje eu recebo um recurso de 200 euros anuais para compra de livros, né, na minha área de pesquisa, ao CNPq, pelos diversos projetos de incentivo que vem propiciando aí ao nosso grupo de pesquisa, ao doutorado acadêmico em rede, o RENOEM, do qual eu sou professor permanente atualmente, e também coordenador adjunto desse doutorado no Polo IFCE, e abro espaço e passo a palavra para o nosso colega, professor Sérgio, para mais detalhes e informações. Muito obrigado. Muito bom, excelente apresentação, onde a gente viu a reunião de várias tecnologias, a coexistência, a cooperação para uma finalidade muito específica. Então, baseado nesse contexto, né, vem uma primeira pergunta, professor. Nas práticas pedagógicas do ensino, dessas tecnologias todas que nós pudemos ouvir, o senhor acredita que deva existir algum tipo de cuidado específico, uma atenção maior para algum aspecto, ou o educador, aquele que vai, então, facilitar a aprendizagem, ele deve conduzir o processo como qualquer outro conteúdo? Muito obrigado, professor Sérgio, pela pergunta. Eu realmente acho essa pergunta muito pertinente. E eu venho falando há alguns anos que hoje nós, professores, a gente está passando por um processo desafiador, porque seja professor de tecnologia, de computação, de letras, de história, porque a gente está vendo
a inserção da tecnologia, da TI e de sistemas tecnológicos, computadores, etc., adentrando a sala de aula. Então, a gente tem que, hoje, como professores, a gente tem que entender o mundo dos novos alunos. E não somente compreender e falar a linguagem que eles falam, que eles usam o smartphone, e o smartphone tem que estar presente dentro do contexto das atividades de sala de aula, deve-se pensar o uso de smartphone, e também, além de estar refletindo sobre o uso do contexto do aluno em sala de aula, de também, como diz Valon, de você trabalhar a motivação e a afetividade. Então, eu só acredito no aprendizado quando ele é movido por motivação. O aluno tem que ter motivos e interesse de aprender. Quando aquilo é forçado, na verdade, se torna um esforço quase, não vou dizer que em vão, porque todo conhecimento adquirido ele é válido, mas se torna um esforço com pouco retorno. Então, é necessário que os professores, e não somente os professores, mas todos os técnicos administrativos e educacionais, enfim, pensem em se atualizar. Eu também, né, estou precisando um pouco me atualizar e tomar posse desse novo mundo virtual que provém através dos computadores, smartphones, etc., do contexto do aluno, para eu poder conversar melhor com ele e também aprender e também perceber algumas tecnologias que possam motivar. Às vezes você não vai conseguir motivar todos, mas eu acredito que através da motivação, o processo de ensino-aprendizagem e da afetividade se torna mais conciso e o professor passa a ser um facilitador, como diz a aprendizagem baseada em projeto. Ele passa a ser um facilitador da evolução, né, do aluno naquela determinada área do conhecimento. E também um líder. Então, é através desses cuidados que a gente está enfrentando, a gente está sofrendo esse desafio de estar se atualizando tecnologicamente, ao mesmo tempo tendo que trabalhar a motivação e a afetividade, como dizia o teórico Valon. Então, são essas duas nuances que a gente tem que estar sempre atentos para que a nossa sala de aula, o nosso ambiente de aprendizado seja prazeroso para o professor e para o aluno. Então, eu sempre costumo dizer que, quando eu estou em sala de aula ou reunido com alunos ou colegas de trabalho, que essa reunião seja prazerosa para mim, porque sala de aula é tempo de vida. Então, se você está tendo prazer, você está vivendo melhor, tanto como aluno como professor. Muito bom, professor. Essa primeira questão, né, mais direcionado aos docentes, né? Agora, tem uma segunda questão que vamos considerar que, dentre aqueles que estão nos assistindo nesse momento, se houver alguém muito interessado sobre as tecnologias que foram abordadas, qual a orientação que o senhor daria para essa pessoa? Como que ela deve proceder? Qual que é o caminho que ela deve seguir para conhecer, para poder, talvez, ter uma formação dentro dessa área? Pronto. Primeiramente, eu vou falar mais o que eu tenho disponível, né? E a gente tem um site chamado, como eu mostrei anteriormente, sanosb.org. É S-A-N de navio, USB.org. E também um blog, sanosb, S-A-N de navio, USB.blogspot.com. Nós temos um site, um blog,
em que no site, principalmente, a gente tem alguns livros disponíveis gratuitamente. Todos não, mas tem 2 que não são. Mas os 9 livros que a gente tem disponível, 7 são totalmente gratuitos, que o aluno pode se apropriar do que eu falei e ler, e a gente já teve esse exemplo, né? Ler o livro de microcontroladores, a apostila, por exemplo, quem tem interesse nessa área, e desenvolver projetos. Nós tivemos alunos da África que a gente teve contato, não pelo Meet, mas eles tiveram contato da apostila e conseguiram montar projetos e protótipos e mandaram vídeos para a gente. Então, eu acho que se você tem interesse, tem esse site de apoio que eu acabei de falar, mas também eu acredito muito que a internet, se você souber filtrar, tem muitos livros gratuitos, tem muitos vídeos no YouTube que são altamente instrutivos, que tem muita qualidade, né? Então, eu acho que se o aluno despertar o interesse, né, e a motivação, né, porque vem de dentro a motivação, eu posso influenciar, tentar motivar, mas a motivação real ela vem de dentro. Então, se o aluno tiver um interesse, ele tem, como falei, esse site que eu acabei de dizer, entre vários outros, e na internet também ele pode encontrar, se ele for, por exemplo, no Google Acadêmico, se ele digitar no Google Acadêmico, vai aparecer um site onde qualquer palavra que ele digite lá aparece sempre, geralmente aparece mais de 1000 referências. Google Acadêmico, você vai lá e digita IoT, vai aparecer mais de 10.000 referências. Se ele digitar conversor, flyback, DC, vai aparecer mais de 1000 referências. Então, tudo que ele digitar no Google Acadêmico, ele vai ter várias referências. Geralmente, se ele digitar em português, vão aparecer várias referências do Brasil, para que ele possa consultar sobre essa área. Então, assim, eu acredito que, novamente, né, que a internet hoje, se você souber procurar, né, e você consegue materiais muito bons e gratuitos. Então, eu aconselho... Bem, nós estamos desenvolvendo essa plataforma Mansão USB, mas o blog, mas a internet é um mundo que tudo que eu falei aqui, se ele digitar no Google Acadêmico, ele vai conseguir acessar teses, dissertações, livros, artigos científicos, tudo de forma gratuita. Tá ok? Perfeito, professor. E também aqueles mais interessados podem procurar a universidade, né, para fazer um curso Isso. dentro da área de engenharia, né? Então, lá no Ceará, o professor tem várias indicações. Aqui no interior do estado de São Paulo, nós temos o Unisalesiano também, né? Que nós temos a engenharia elétrica, eletrônica, engenharia da computação, tecnologia em desenvolvimento de sistemas, né? Que são cursos que vão também dar uma formação específica dentro dessa área. Naturalmente que todas essas fontes de pesquisa são extremamente relevantes, né? Para que você realmente veja, não, mas deixa eu ver se é isso mesmo, né? Mas não se esqueça que existe a possibilidade da formação com apoio direcionado, estruturado. Mas, professor, para finalizar agora a nossa última questão, né? Nós gostaríamos de saber se tem algum aspecto que o senhor gostaria de falar sobre suas atividades ou tecnologias apresentadas. Fiquem abertos aí para suas considerações finais, ok? Muito obrigado, professor Sérgio Tomsic. Não sei se eu falei certo. Falou certinho. Muito obrigado. Eu gostaria de corroborar com o que você acabou de falar. Quem tiver interesse nessas áreas do conhecimento, que procure universidades como a Unisalesiano, como os institutos federais também têm vários cursos na área de engenharia e de computação, as universidades federais no Brasil afora também. E também, além da universidade, que se você tiver muita curiosidade, você também pode procurar cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado,
doutorado e estágio pós-doutoral. E então eu acho que a gente tem aí a possibilidade de sempre verticalizar, né, no mundo acadêmico, em uma determinada área que a gente tem interesse. Gostaria de convidar todos que acessem o site que eu acabei de falar, sanusb.org, o blog também, sanusb.blogspot.com, para conferir as nossas dicas, enfim. Tem algumas matérias no blog, com links de matérias de entrevistas, de rádio, televisão, enfim. E que a gente possa, em breve, quando voltarem aí a possibilidade de aglomeração, que a gente possa se encontrar ou aqui no Ceará, ou aí no interior de São Paulo. E, sem dúvida, eu como conheci a Universidade Salesiana lá de Guayaquil, eu tenho certeza que os alunos da Universidade Salesiana do interior de São Paulo são também muito instigados, motivados para essas áreas de engenharias e tecnologia. E gostaria também, novamente, de agradecer o convite, que foi um momento muito prazeroso de falar um pouco sobre as nossas experiências nessas áreas, né? A todos vocês, a você, professor Sérgio, a Maria, também esteve em contato, a todo o corpo docente envolvido nesse evento tão importante e tão relevante para essas áreas do conhecimento. Muito obrigado. Passo a palavra. Muito obrigado ao professor Sandro Jucá pela disponibilidade, pela excelente palestra. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir muito para as nossas vidas profissionais, despertando reflexões, e mesmo para a nossa vida pessoal, inclusive, né? Então, em nome do Unisalesiano, nós agradecemos enormemente a sua participação e a participação de todos que nos assistiram e que nos acompanharam até esse momento. Até uma próxima oportunidade.